Meus amores, boa tarde. Bom, continuando a nossa matéria, hoje nós falaremos sobre ação de dissolução parcial de sociedade. Nós estamos lá entre os artigos 509 e 609 do Código de Processo Civil. Pessoal, essa matéria nós já tivemos no semestre passado, quando da elaboração da petição dessa ação. Então, nós chegamos a falar um pouco sobre ele, falamos um resumão e fizemos até uma petição sobre isso, tá? Mas a gente não entrou em muitos detalhes e como nós estamos em procedimentos especiais, a gente vai fazer isso hoje, tá bom? Então, olha só, essa ação ela foi uma novidade no Código de Processo Civil de 2015 por um motivo. Nós não tínhamos essa ação lá no Código de Processo Civil de 73. Então, quando eu queria dissolver parcialmente uma empresa, ou seja, um sócio, por exemplo, queria se retirar, ou alguém queria excluir um determinado sócio ou mais de um sócio, nós não tínhamos esse procedimento especial. Nós obedecíamos um rito antigo, que é o rito ordinário. Então, nós tínhamos o processo grande, com audiência de instrução e julgamento, tomada de todas as provas possíveis. Então, era um rito bem longo. Hoje nós não temos mais, né, o rito ordinário e o sumário, mas antigamente nós tínhamos. Então, ele acontecia pelo rito ordinário e mesmo assim por conta de uma corrente jurisprudencial, já que não tinha nada sobre o assunto no Código de Processo Civil de 73. Então, para suprir essa lacuna, veio agora o CPC de 2015 e trouxe a possibilidade da ação de dissolução parcial de sociedade, ou seja, um procedimento específico para dissolver esta sociedade empresária de forma parcial e não de forma total. Uma curiosidade é que o CPC de 39, ainda antes de 73, previa a ação de dissolução total da sociedade. A de 73 retirou essa possibilidade, também não incluiu nada, e agora vem a de 2015 e traz essa possibilidade. Então, uma forma mais célere de dissolver aquela determinada sociedade empresária, tá? Pessoal, essa ação ela tem uma finalidade, né? A finalidade é obedecer os princípios da preservação da empresa e também da própria função social da sociedade empresária. Então, ela evita a dissolução, a liquidação daquela sociedade empresária por qualquer motivo, né? É possível que haja, por exemplo, uma quebra de confiança e eu queira me retirar dessa empresa. Então, para evitar que isso aconteça de forma arbitrária e eu deixe aquela empresa em prejuízo, abre-se então essa possibilidade dessa ação para que o juiz verifique se de fato ocorreu aquela quebra de confiança, se ela de fato aconteceu e em que termos isso se deu, e também é inclusive chamada por um nome jurisprudencial, que é a affectio societatis, que nada mais é que a quebra da confiança. Então, a ação ela visa preservar a própria empresa e também a sua função social, né? Para que eu não possa deixar a empresa o dia que eu quiser, da forma que eu quiser e restar a empresa, então, em prejuízo. A sociedade empresária entrará em prejuízo se isso fosse muito comum, tá? Então, olha só, esse procedimento, ele existe, mas é importante que a gente verifique duas hipóteses em que ela poderá acontecer. A primeira, quando a lei mandar. Então, se a lei falar que um sócio só pode se retirar ou se o sócio for excluído, ele só pode realizar isso mediante a ação, aí eu tenho que obedecer, tá? Então, se a lei mandar. A segunda possibilidade é caso não tenha havido acordo entre os sócios daquela determinada sociedade. Então, eu, Priscila, por exemplo, eu quero me retirar, houve a quebra de confiança, inclusive consigo comprovar, entretanto, não me deixam sair. Então, não tem acordo, a gente não consegue resolver aquilo de forma amigável. Isso acontecendo, então, é possível requerer, então, a dissolução por intermédio dessa ação, tá? Pessoal, essa ação, ela tem por objeto três formas distintas. A primeira é possível que eu queira tão somente sair da empresa ou que os sócios queiram me excluir da empresa, sem que haja apuração de haveres, que a gente vai falar disso já já,
tá? Então eu só quero me retirar, eu não quero receber nada da empresa e eu também não preciso pagar nada para a empresa, eu só quero sair de lá, tá? Pessoal, é possível que isso se dê tanto numa sociedade que seja empresária, contratual, ou uma sociedade empresária simples, como, por exemplo, uma cooperativa, a própria sociedade de advogados, e até mesmo quando não se tem uma atividade, até mesmo quando se tem uma atividade não empresarial. Então, é possível realizar quando for tão somente essa resolução da sociedade. E ela se dará por intermédio de um pedido em relação ao sócio falecido, ao sócio excluído ou aquele sócio que quer se retirar ou entrar em recesso. Pessoal, o sócio falecido, muito simples de entender, né? Ele faleceu, então com isso tem que dissolver parcialmente aquela determinada empresa. Então vai vir aqui no polo passivo, por exemplo, o espólio ou seus sucessores como legitimados, tá? Ou até mesmo no polo ativo, a depender de quem está pedindo a dissolução parcial da sociedade. Agora, o sócio excluído é aquele sócio que cometeu uma falta grave, sendo que essa falta grave tem que estar previamente embutida no contrato social e, além disso, tem que ter um pedido de mais da metade dos sócios daquela sociedade empresária. Mais da metade, falo mais, não é nem mais da metade dos sócios, é mais da metade do capital social. Então, eu tenho que ter essa representação, senão eu não posso pedir a exclusão. Então, aqui eu tenho que ter tido uma falta grave, além disso, ela tem que estar embutida no contrato social de forma prévia, inclusive obedecer do próprio princípio da legalidade, que a gente tem lá na Constituição Federal. E, em terceiro lugar, eu tenho que ter aí uma representação, uma concordância dos sócios que seja acima da metade do capital social. Então, isso quando eu tiver como finalidade, como objeto, a resolução da sociedade empresária. Mas é possível também que eu queira pedir a apuração dos haveres. Então, eu quero me retirar da sociedade, mas eu quero mais. Eu quero que se apurem os haveres. O que é apuração dos haveres? Verificar se existe possibilidade de eu receber algum valor. Exemplo, eu no meu capital social eu investi muito na empresa, então eu acredito que eu deva ser ressarcido. Ou é possível que eu não seja ressarcido, mas que eu, Priscila, que estou saindo, eu tenha que devolver para a empresa um determinado valor. Então essa apuração de haveres poderá acontecer, tá? Se acontecer, aqui vai haver a apuração dos haveres, a averbação no contrato social, tá bom? Ok. E por último, é possível que nessa ação nós estejamos pedindo tão somente a resolução ou a apuração dos haveres. Então, aqui a gente não está pedindo a resolução da determinada sociedade empresária. Então, aqui também a gente quer só resolver o montante devido para o sócio que se retira, para o sócio que morre ou para o sócio que é excluído da determinada sociedade, tá? Pessoal, muito cuidado. Essa ação ela não é permitida para a sociedade anônima, a SA, em especial a SA de capital aberto e também as sociedades de comandita por ações, tá? Excepcionalmente, é possível essa ação nas SAs, na sociedade anônima de capital fechado. E isso se justifica pelo fato de que as suas ações, elas não são negociadas na bolsa de valores, tá? Por isso que é possível na fechada e não na aberta, mas isso também de forma excepcional. Mas para que haja isso na SA fechada, de acordo com a legislação da própria SA, eu não posso obedecer tão somente os requisitos ali em cima que nós vimos, tá? Eu tenho que ter uma representação de um acionista ou de mais acionistas que representem 5% ou mais do capital social daquela determinada empresa, tá? E desde que não se preencha as finalidades do contrato social daquela sociedade anônima de capital fechado, ok? Sobre a legitimidade, pessoal, quem será polo ativo, quem será polo passivo, isso vocês encontrarão lá no artigo 600. Dei um exemplo aqui do caso do sócio falecido, então quem que vai vir no seu lugar, o espólio ou seus sucessores, a depender em que momento nós estamos, né? E a competência, ela é uma competência territorial,
Ou seja, o foro para ajuizamento dessa demanda será o da sede da sociedade, de acordo com o artigo 53, inciso 3, a linha A do Código de Processo Civil. Então, deverá ser distribuída a ação de dissolução parcial de sociedade na sede, na comarca da sede da empresa. E isso não está aqui dentro do procedimento especial. Tá lá no início do CPC, lá no artigo 53, tá bom? Bom, pessoal, passado isso, então, para que serve, quais são os legitimados, a competência, a gente tem que entender um pouco sobre o procedimento dessa ação. Pessoal, essa ação, a petição inicial, ela tem que ser devidamente instruída. Ela vai obedecer às regras do artigo 319, às regras do artigo 320 do Código de Processo Civil, tudo normal. Mas, além disso, ela tem que ser instruída com os documentos necessários. E um deles é o contrato social consolidado. O que é um contrato social consolidado? É aquele contrato social que detém todas as alterações que foram realizadas ao longo do tempo. Então, eu não posso juntar um contrato social sem as alterações que aconteceram ao longo dos anos. Eu tenho que juntar, então, um contrato social que esteja consolidado. Sobre o valor da causa na petição inicial, o valor da causa será o valor da cota dos sócios ou dos acionistas excluídos, retirantes ou falecidos. Então, será a cota do sócio ou do acionista. Muito bom. Pessoal, recebida a petição inicial, o juiz vai verificar se está em termos. Verificando que está em termos, o juiz, então, vai expedir mandado citatório para a sociedade e para os sócios da empresa, para que no prazo de 15 dias concorde com o pedido de dissolução ou ofereça contestação. Então, haverá duas possibilidades aqui: concordar com o pedido, e aí fica mais fácil, ou não concordar e contestar. Muito importante aqui, pessoal, nós temos obrigatoriamente um litisconsórcio passivo necessário, obrigatório, ou seja, eu tenho que colocar no polo passivo a sociedade e os sócios. Então, se eu tenho nessa sociedade 5 sócios, o polo passivo será a sociedade mais os 5 sócios. Aqui é obrigatório, tá? Observação: Código de Processo Civil, ele vai além. Ele fala o seguinte: olha, se todos os sócios foram devidamente citados, houve a comprovação aqui no processo, não haverá necessidade de citação da sociedade, porque se todos os sócios foram citados, subentende-se então que a empresa também foi, porque todos os sócios tomaram conhecimento. Então, o CPC traz essa possibilidade, ok? Agora, pessoal, tenho 15 dias para concordar, imagina que eu sou o sócio, tá? Para concordar ou para oferecer contestação. Vamos supor que eu e os outros 2 sócios, todos nós, concordamos com a retirada. Nesse caso, vai haver um bônus pela concordância. E esse bônus é o afastamento da condenação aos honorários advocatícios e a permissão de rateio das custas processuais de forma proporcional à participação do capital social. Então, vai haver esse bônus, tá? Evidentemente que é possível que não haja concordância. E aí eu vou utilizar aquele prazo de manifestação de 15 dias para oferecer contestação. Mas é muito legal uma situação. Aqui eu não vou só me defender, só contestar. É possível que eu, a sociedade, por exemplo, que não concordei com a saída daquele determinado sócio, eu peça uma indenização. Então, eu vou utilizar esse prazo da manifestação, esse prazo da contestação, para requerer uma indenização. Pessoal, presume-se que esse pedido de indenização ele vai poder ser formulado quando se tratar de uma ação que tenha como finalidade a exclusão do sócio. E isso se dá por um motivo. A exclusão, ela presume-se a falta grave que estava lá no contrato social. Então, entende-se que aquele determinado sócio levou a empresa a um determinado prejuízo. Então, eu posso utilizar aquele tempo de manifestação, aqueles 15 dias, para pedir essa indenização e para eu justificar para o juiz quais prejuízos a minha empresa sofreu por conta daquela falta grave daquele sócio que eu estou pedindo para ser excluído. Então, é possível que eu requeira esse pedido indenizatório, tá? Esse pedido indenizatório vai ocorrer nos mesmos autos. E lembre-se, trata-se da hipótese de exclusão
do sócio, ok? Não concordando os sócios, tendo contestado nesse prazo de 15 dias, também requerido eventuais ressarcimentos, como por exemplo a indenização, o processo vai seguir o procedimento comum que vocês já estão adaptados. Lembrem-se que o procedimento especial ele tem alguma coisa de diferente do procedimento comum, mas em um certo momento, muito provavelmente, vai se seguir o procedimento comum. Então, a partir de agora, acabou lá o prazo de 15 dias, porque posso pedir uma indenização, então difere-se aqui do procedimento comum, né? Aí vai acontecer o procedimento comum que vocês já estão adaptados. Muito bom, pessoal. Na sentença do juiz, o juiz ele tem que relatar nessa sentença, informar qual foi a data da resolução da sociedade, porque inclusive isso vai na averbação, né, da própria sociedade empresária. Então, que dia que ela entrou em resolução, vai definir o critério de apuração de haveres e eventualmente nomear um perito para fazer o cálculo da apuração desses haveres, ou seja, da apuração desse ressarcimento, né, desse valor a pagar ou desse valor a receber. Pessoal, como que se faz esse cálculo de apuração de haveres? Normalmente ele vem no contrato social. Como que isso é feito? Então o juiz vai mandar seguir o contrato social e vai liquidar para ver quanto que tem que receber ou quanto tem que pagar. É evidente que às vezes o contrato social ele é leonino, ou seja, ele tem cláusulas ali que são cláusulas abusivas. Então o juiz ele não está adstrito ao contrato social, ele pode rever aquelas cláusulas, ok? Agora, se o contrato social ele foi omisso e não houve qualquer menção sobre a apuração desses haveres, o juiz vai seguir a regra do artigo 606 do Código de Processo Civil, ou seja, realizar um balanço patrimonial. Ele vai ser apurado em balanço. Então, vocês podem dar uma olhadinha aqui, o artigo 606 do Código de Processo Civil. Então, se não tem no contrato social, a gente vai apurar em balanço, tá bom? Pessoal, então essa ação, em suma, serve para isso, tem essas questões como objeto central, como finalidade, ela vem para preencher uma lacuna que existia no Código de Processo Civil de 73, então agora abre-se a possibilidade de ajuizamento dessa ação, caso não haja uma composição amigável ou caso a lei taxativamente mandar que seja feita via ação de dissolução parcial de sociedade. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se ficou, fiquem à vontade para me chamar para eu poder suprir as dúvidas de vocês. O material escrito já está lá no Classroom, tá bom? Então, um grande beijo e bons estudos!